Quer aprender a guardar dinheiro todos os meses e investir ele bem de uma forma simples e automática? Então, fica comigo que no episódio de hoje de Finanças na Prática, você vai aprender como fazer isso no nosso Super App. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio aqui de Finanças na Prática. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de recorrência, de hábitos, de como você automatizar e simplificar a sua forma de investir, de guardar dinheiro todos os meses. Os hábitos, pessoal, eles realmente vão mudar a sua vida. E se você tiver hábitos ruins, a sua vida vai piorar com o tempo. Se você tiver bons hábitos, a sua vida vai melhorar com o tempo. Então, para começar, vamos lembrar aqui um pouquinho o que é hábito, né? É tudo aquilo que você faz já quase que no automático. Você às vezes já nem para pensar por que você está fazendo aquilo. Você acorda e você vai escovar os dentes. Chega meio-dia, você já lembra que você quer almoçar. Isso tudo já está mais ou menos aqui automatizado na nossa cabeça, no nosso cérebro. Então, você foi criando isso através de repetições. Você pegou um padrão. Todas as vezes que você chega numa determinada situação, num determinado horário, você vai lá e repete aquele movimento, você repete aquela situação. A gente tem que pensar como que a gente cria bons hábitos também em relação ao dinheiro. A gente já falou aqui em outros episódios, e no último, por exemplo, a gente falou de reduzir os nossos gastos mensais, fazer um ajuste. E uma das coisas que a gente falou, né, é de estar sempre olhando o nosso extrato. Ah, mas sempre quanto? Eu preciso de entrar todo dia? Não necessariamente você precisa de entrar todo dia, depende a frequência que você gasta o seu dinheiro, que você usa o seu cartão. Mas eu sugiro que você olhe o seu extrato pelo menos uma vez por semana e não só quando você recebe o seu salário. Assim, você vai conseguir ajustar o seu orçamento ao longo do mês. Se você perceber que você já gastou muito dinheiro na primeira semana do mês, segura a onda um pouquinho para a segunda. Se na terceira já está sobrando um pouquinho mais de dinheiro, na quarta você já pode estar utilizando isso de uma outra forma ou guardando mais para investir. Então pensa nos hábitos que você tem hoje, pensa naqueles hábitos que são ruins, elimina eles da sua vida, pensa nos hábitos que são bons, que ou você já tem ou você quer adquirir e corre atrás disso para você implementar, ok? Agora falando aqui exclusivamente focando em dinheiro, a gente pensar aqui em investimentos. Seria muito bom se todos os meses você conseguisse investir um determinado valor. Por quê? A gente já falou de objetivos e a gente sabe que para a gente alcançar algo, a gente precisa de disciplina nos aportes para guardar dinheiro. E tem um jeito super simples da gente estar fazendo isso com alguns tipos de investimento no nosso Super App. Então confere só que eu quero te mostrar aqui agora. Então, pessoal, vou aqui abrir o meu app, tá certo? Tá entrando aqui já, ó, Joe Ruas. E eu quero fazer o seguinte, eu vou entrar aqui primeiro, né, essa é a home do nosso Super App, eu quero entrar aqui na aba de investir. Já tenho a minha carteira, investido em várias coisas, mas foca aqui nessa dica que eu vou te dar. Vamos aqui primeiro em renda fixa, que já está nos meus favoritos. Deixa eu voltar aqui, ó, se não tiver nos seus favoritos, você pode ver todos. Você vai aqui ó, em renda fixa, ok? Ele vai aparecer para você. E aí tem diversas opções aqui, tá bom? Vários CDBs, LCAs, ok? A gente depois vai entrar nesse detalhe de investimentos, inclusive já tem uma outra websérie lá no canal da Interinvest, que vale a pena você assistir, que chama Investindo na Prática. Depois que terminar de assistir essa aqui, você corre lá para poder entender mais sobre investimentos. Vamos focar aqui na organização e no aporte recorrente, que é importantíssimo para o seu sucesso. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o investimento mais simples que tem hoje na nossa plataforma, que é o CDB de liquidez diária. Então eu posso clicar aqui no CDB de liquidez diária, ok? E eu posso colocar aqui, ó, quanto eu quero investir. R$100, R$100 aqui, opa, R$100 que eu quero estar investindo dessa vez. Só que se eu colocar aqui, ó, aplicação recorrente, e por enquanto ele me dá só essa opção de agendamento mensal, ah lá, cliquei no mensal, ele já está aparecendo. Aplicação recorrente, mensal, o valor lá em cima que eu coloquei, R$100. O que isso significa?
que todo dia 6 do 10, aliás, todo dia 6 de cada mês, você vai ter aqui esses R$100 descontados na sua conta. Ah, Joe, mas não é o dia 6 que eu quero. Então, quando tiver no dia que você quer, você vai lá e faz esse agendamento, que aí ele vai descontar isso de forma recorrente sempre que você flegar essa aplicação recorrente. Ok? Depois disso é só conferir e você fazer aqui o investir. Ah, Joe, mas eu ainda não entendo o que é CDB, eu não assisti ainda outra websérie. Tudo bem. A gente tem uma outra opção aqui, mais fácil ainda, tá bem? Que a gente chama de Meu Porquinho. Eu fui aqui em Ver Todos, ele está aqui embaixo, ó. O Meu Porquinho, ele vai render de uma forma tão simples quanto o CDB de liquidez diária. E ele conversa com você aqui, a gente fez uma experiência super legal e eu sei que já tem muita gente utilizando. E é uma função simples e prática com rendimento legal aqui para você guardar dinheiro. Então você clica aqui em guardar dinheiro, ó, ele já te fala, é um CDB igual o CDB de liquidez diária, mas com uma nomenclatura mais fácil, você poderia ter outras opções. Você vai colocar aqui guardar dinheiro, vamos supor que eu quisesse R$100, e ele também te deixa da mesma forma lá, ó, marcar a aplicação recorrente. Então é igualzinho o CDB de liquidez diária, você pode escolher um ou outro, se você já está mais familiarizado com o Meu Porquinho, se você já tinha visto, pode continuar utilizando ele aqui, ele te dá uma possibilidade de resgate imediato, como está aqui em cima, ok? Bem, por que isso é tão importante então, pessoal? Porque isso aqui faz com que a gente tenha uma recorrência mensal. A gente cria um hábito de todos os meses descontar um valor X do nosso ganho, e aí geralmente é interessante você colocar essa data próximo da data que você recebe o seu salário, para já descontar, considera que é como se fosse uma despesa fixa sua, já vai ser descontado esse valor e você todos os meses vai guardar. Então tem outras opções, como previdência privada, outros fundos de investimento, a gente tem mais opções, tá? Não é o nosso foco aqui agora saber escolher aonde, a gente vai ver isso depois. Mas o que eu quero que vocês guardem aqui é que vocês podem colocar dinheiro de forma recorrente, guardando todos os meses. Criem uma meta, façam os objetivos que a gente já colocou aqui, porque com isso você vai conseguir guardar esse dinheiro de uma forma fácil, vai chegar uma hora que você não vai nem lembrar que esse dinheiro está sendo descontado. Eu dei um exemplo no último episódio, onde uma pessoa ganhava, por exemplo, R$5.000 ali por mês. Se você desconta R$100 todos os meses, daí a pouco você já nem lembra que você ganha 5 mil, você já acostumou a viver com os 4.900. Então você pode colocar qualquer valor, o Meu Porquinho permite, por exemplo, que você guarde R$1 por mês se você quiser. Então qualquer valor vai te ajudar lá na frente. O importante é você começar a criar esse hábito e você vai ver que ao longo do tempo isso vai fazer uma grande diferença. Por quê? Por conta de uma coisa que chama juros compostos. O que é isso? Bem, quando você tem ali um valor e você multiplica ele uma vez, ok? Ele vai ser ali o que a gente chama de juros simples. Então vamos supor que você está fazendo um investimento que você ganha 10%, ok? Você colocou o seu dinheiro, ele vai ser multiplicado por 10% e pronto. Quando você tem juros compostos, ele vai ter uma multiplicação ali que ela é recorrente. Então se eu ganhar, por exemplo, ao invés de 10% na aplicação, eu ganhar 1% ao mês, eu vou colocar um dinheiro, nesse próximo mês ele vai render 1%, no outro mês ele vai render mais 1%, não só sobre o dinheiro que eu coloquei inicialmente, mas sobre esse dinheiro mais o rendimento do mês anterior. Então vou trazer uns números só para a conta ficar fácil. Então vamos supor, pessoal, que você colocou ali R$100 e que isso vai ter um rendimento de 1%. Então o que você vai fazer? R$100, passou um mês, você multiplica por 1,01, você vai ter R$101. Só que não para por aí. No outro mês, ele vai render de novo. Vai render 1% de novo. Então, o que você vai fazer agora? Agora é 1% de 101, ok? Quanto é que vai dar 1% de 101? Vai dar R$ 102,10, ou seja, dessa vez, além de você ganhar aquele R$1, você ganhou mais 10 centavos. Então isso muda a sua conta, porque você todos os meses está ganhando sobre o valor que você aplicou no mês anterior mais o rendimento. E isso, né, já dizia aí Einstein, é a 8ª maravilha
do mundo, porque ao longo do tempo isso vai fazer toda a diferença. Então já colocamos esses números aqui, eu vou voltar lá no aplicativo do Banco Central, que está fácil para vocês entenderem essa simulação, ok? Então vamos lá, ó. Entrei aqui, eu já estava com uma outra conta aqui. Vamos lá, aplicação, e eu vou mostrar para vocês o quanto que os juros importa e faz a diferença. Vamos supor que eu coloquei aqui, ó, um depósito regular, ou seja, ele tem recorrência de R$100 por mês. E eu vou colocar isso aqui por 12 meses, ok? Taxa de juros mensal, vamos botar aqui para ficar fácil, 1%. R$ 1.280,93. Naturalmente, se eu aumentar aqui a quantidade de meses, de 12 para 24, dobrei, eu vou passar a ter 2.724, é muito mais do que os 1.280. Mas você reparou que não é o dobro de 1.280? Porque o dobro de 1.280 seria 2.560. Deu 2.724. Por quê? Porque agora ele já rendeu sobre um valor acumulado, que é juros sobre juros. Então eu posso fazer a mesma coisa aqui, ao invés de eu vir em aplicação, vou dar um outro exemplo. Eu venho aqui, ó, em valor futuro. Eu tenho hoje um dinheiro que vamos colocar aqui de R$1.000, por exemplo, quantidade de meses, 10 meses, taxa de juros 1%, valor obtido 1.104. Ah, Joe, o que acontece se eu deixar esse dinheiro por mais tempo? Veja que eu não estou fazendo mais aportes nesse exemplo. Eu coloquei R$1.000 uma única vez e aqui eu estou querendo entender quanto que isso vai render para mim se eu deixar mais tempo. Então, de 1.104, ao invés de 10, eu vou colocar 20 meses agora. Ó, 1.220. Por quê? Porque o dinheiro continua rendendo juros sobre juros. O seu capital está todos os meses trabalhando. Ou seja, o seu dinheiro está trabalhando para você e está se multiplicando sozinho. Ah, Joe, mas sozinho de que forma? Você tem que escolher uma aplicação de investimentos para você fazer, e aí vão ter um mundo de aplicações para isso poder te dar possibilidades ali de ter juros compostos. Essa é a realidade aqui, essa é a mágica que os juros compostos vão fazer, pessoal. E é importante você entender, dentro desse exemplo que eu trouxe, que se você aportar todos os meses, você vai criar esse hábito, vai acumular mais dinheiro e o seu dinheiro vai estar cada vez rendendo sobre um valor maior. E ao mesmo tempo que quanto mais tempo você der para o seu dinheiro render, mais retorno você vai ter. Então, dentro da formulinha dos juros, é muito importante que você dê tempo ao seu dinheiro para ele render. Quem é mais novo tem uma vantagem enorme quando a gente pensa em aposentadoria. Se você começou a juntar dinheiro com 25 anos, com 30 anos, quando você tiver 60, a maior parte do dinheiro que você acumulou vai estar em juros. Agora, se você já começou um pouco mais tarde, com 40, com 50 anos, ainda dá tempo também. Mas talvez, para o objetivo que você quer, você vai ter que empurrar esse tempo um pouquinho mais para frente. Mas sempre dá para começar, pessoal. Não fique ali preso, né, na idade que você tem, cada um tem um momento de vida, cada um tem um momento de aprendizado, mas você sempre pode começar e a gente tem diversas opções de investimento aqui no Super App do Inter. Bem, falamos então, pessoal, de hábitos, falamos de recorrência, mostrei o Super App do Inter para você fazer aplicações recorrentes, o aplicativo do Banco Central aqui para você calcular os juros e estabelecer as suas metas, e eu acho que com isso você já tem as ferramentas super adequadas. Se você chegou agora nesse episódio, eu recomendo que você volte e assiste desde o início da websérie, onde a gente falou de organização financeira, como construir um objetivo, como usar a ferramenta bússola para categorizar e entender exatamente o que está acontecendo com o seu dinheiro e muito mais. Então, manda para todo mundo que precisa de melhorar a vida financeira, de que precisa de entender que os investimentos aceleram os nossos sonhos, para você poder ajudar ele também. Compartilha e se tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu mesmo chego aqui depois para poder responder. O nosso time de produção também está firme aqui para poder acompanhar e tirar as dúvidas, ok? Que isso vai fazer toda a diferença na sua vida financeira e na vida das pessoas que estão mais próximas de você. Bem, no mais, conta com a gente e eu te espero no próximo episódio de Finanças na Prática. Até mais!